Olá pessoal do nono ano, vamos continuar os nossos estudos, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre as corporações internacionais, tá? Vamos acompanhar aqui a leitura, depois a gente vem explicando sobre isso, tá ok? Vamos lá. Empresas que possuem matriz em seu país de origem e atuam em outros países através de instalações de filiais são classificadas como empresas transnacionais. Aqui, ó, transnacionais, tá ok? O termo transnacional substitui o termo multinacional, pois o último pode ser interpretado como se a empresa pertencesse a várias nações, e já o primeiro relaciona-se ao fato da empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação para atuar no mercado exterior. O que é isso? Então, gente, a gente sabe que o mundo hoje é globalizado, ou como alguns autores dizem, mundializado. Então, assim, uma empresa, ela pode ser tão grande a ponto de adentrar vários países, vários territórios, tá? Daí, trazia-se antigamente esse nome de multinacional a essas empresas, ou seja, são grandes empresas que são sediadas em um país, porém ela tem, digamos, filiais em outros países. Com o tempo, essa nomenclatura mudou, então agora não se chama mais de multinacional. Então, como o texto bem diz, para não confundir, para não achar que empresas são de vários países. Então ela é uma empresa agora chamada de são empresas chamadas de empresas transnacionais, ou seja, é uma grande empresa que ela vai ter uma sede no seu país de origem, porém ela vai ter várias filiais em outros países, tá? Então, aqui mesmo nessa imagem lá você vai ver várias logomarcas de empresas que nós conhecemos, porém elas são de outros países, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, a Volkswagen. É uma marca de carro, é uma empresa que ela está presente em vários países, mas ela é de origem de um país, da Alemanha, tá? Então é uma empresa alemã que ela está em vários locais do mundo. Nós temos o Carrefour, que é uma empresa de mercado, supermercado, muito famosa, tá? Então ela tá contida em vários países, mas ela tem sua matriz, digamos assim, ela tem sua sede principal na França. Então daí a gente vai vendo que as empresas buscam novos mercados. Então, para buscar novos mercados, elas saem do seu local de origem, né, e vão instalando novas fábricas, novas filiais em outros locais, tá? Vamos continuar aqui no próximo slide. Um pouquinho da história, tá? As empresas, as primeiras empresas transnacionais surgiram no final do século XIX. Entretanto, só atingiram o auge de atuação mundial após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, só atingiu, elas surgiram no século XIX, mas só depois da metade, só da meados do século XX que elas começaram a se tornar, digamos, verdadeiramente mundiais. Então, elas começaram a se espalhar realmente pelo mundo. A maior parte das empresas transnacionais é de origem de países industrializados, ou seja, países desenvolvidos. Não quer dizer que todas as empresas sejam de países industrializados, ou seja, desenvolvidos, ou falando assim grossamente, ricos, tá? Então outros países subdesenvolvidos que não são tão ricos também possuem esses tipos de empresas. Porém, as maiores, a maior quantidade são dos países industrializados, que após terem conquistado o mercado interno, montaram filiais em outros países, principalmente nos países em desenvolvimento. Como é que isso acontece? Veja só. Então essas empresas, elas primeiro, né, no início, vamos voltar para o início, elas surgem no seu país, então ela conquista um mercado interno, ela, elas se tornam grande, digamos assim, no seu território, para depois ela começar a procurar outros locais para ser explorado. E aí, o que ela faz? Ela prefere, de início, ir para locais com pouco desenvolvimento, ou seja, elas são de países ricos e vão para países mais pobres, porque de lá, pelo pensamento deles, vai ter mais possibilidade
diversificar de vender seu produto, tá? Vou continuar aqui. Próximo slide. Condições para instalações. Vamos lá. Por sua vez, as transnacionais utilizam como critérios para montar suas filiais locais como potencial de mercado consumidor, infraestrutura, matéria-prima, energia e mão de obra barata, além de possíveis doações de terreno e isenção de impostos. Veja só, quando essa empresa sai de seu país de origem para ir para outro país, o que ela vai buscar nesse novo país? Então, primeira coisa, ela vai buscar mercado consumidor. Então, ela vai para um determinado país sabendo que a população daquele país vai consumir o seu produto. Então, não adianta ela se instalar num país que ela sabe que não tem a mínima condição de consumir o seu produto, não é verdade? Segunda coisa, se esse país vai oferecer a matéria-prima necessária para ela produzir o seu produto, com isso os custos vão ser mais baratos para ela, tá? Energia, outra coisa, se esse país oferece um potencial energético considerável, a gente sabe que as empresas precisam de energia para funcionar, então elas consomem muita energia. E talvez, última coisa, talvez seja, digamos, o que eles mais priorizam, que é a mão de obra barata. Então, se o país disponibiliza de pessoas com condições de trabalho e que essas pessoas aceitem ganhar menos do que as pessoas que moram nos países de origem dessa empresa, então isso é um fator bastante positivo para a instalação dessas empresas nesse determinado país, tá? E por último, são as isenções, ou seja, o que o governo daquele país vai oferecer para aquela empresa se instalar no seu país, que são a isenção, principalmente de imposto, tá? Principalmente de imposto. Como assim? Acontece basicamente dessa forma. Uma empresa, digamos uma empresa americana, quer se instalar no Brasil, então ela vai chegar no governo brasileiro e vai perguntar o que o governo pode lhe oferecer para que ela instale no seu país. E aí o governo brasileiro vai dizer, eu te dou um terreno por 10 anos sem você pagar imposto, ou eu te dou um terreno você pagando a quantidade de imposto menor do que os outros pagam. Então vai oferecer benefícios para aquela empresa se instalar naquele local. Mas aí o país ganha com isso? Só quem ganha a empresa? Não. Os dois vão ganhar. A empresa vai ganhar porque vai gastar menos nessa possível instalação, e o país vai ganhar porque vai promover empregos. Então a empresa vem para o seu país, então ela vai oferecer emprego para a sua população, né? E a população com emprego, a gente sabe que a economia gira e as pessoas com dinheiro elas podem viver melhor, tá? Vamos continuar no próximo. A globalização. Vamos fazer uma pequena leitura aqui. A globalização é um processo de fundamental importância para a atuação das empresas transnacionais, pois proporciona todo um aparato tecnológico para o serviço de telecomunicação, transporte, entre outros fatores essenciais para a realização eficaz das atividades econômicas em escala global. Veja só, uma empresa ela só vem se instalar em um determinado local se esse local oferecer válvulas de escape para a produção do seu produto. Então, ela só vem se instalar naquele local se aquele local oferecer, digamos, uma boa tecnologia, tá? Se esse local oferecer uma válvula de escape para que seus produtos sejam exportados para outros países. Exemplo, digamos que uma empresa francesa queira se instalar no Brasil, ela se instala no Brasil com algumas condições. E uma dessas condições é que o Brasil possa lhe oferecer um aparato tecnológico considerável, um válvula de escape, que seja um porto, um aeroporto, umas rodovias onde ela possa escoar sua produção, porque
quando uma empresa vem se instalar em um determinado país, ela não pensa somente em vender para as pessoas daquele país. Ela pensa em vender para as pessoas que moram nos países vizinhos. Então, digamos que a empresa venha se instalar no Brasil, ela não pensa em vender só para os brasileiros. Ela pensa também em vender para os moradores, a população dos países vizinhos, como, exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai, Peru, Bolívia, Venezuela. Então, assim, o Brasil tem que oferecer essas condições para que essas empresas, ao vir se instalar, ela possa escoar sua produção, seu produto, tá? Então, é bastante importante que esse país tenha essas condições para que isso aconteça. Vamos continuar aqui. E no Brasil? No Brasil existem essas empresas grandes brasileiras? Existem, tá? Então vamos lá. Então eu coloquei só algumas poucas aqui, talvez as maiores, né? Então no Brasil a gente pode citar como exemplo de empresas brasileiras que são consideradas transnacionais. São empresas que são brasileiras e que têm filiais em outros países. Eu coloquei aqui a Gerdau, né? Tá no mundo todo, né? Temos a Vale do Doce também, tá? E temos também bastante conhecida a Sadia e a Perdigão. São empresas brasileiras com potencial gigantesco que atuam em determinadas áreas do planeta, não só no Brasil, tá? Então o Brasil não é só um país que recebe empresas de outros locais, não. Ele também tem suas empresas que têm suas filiais em outros países, tá? E no mundo, como é que empresas são essas? Então a gente tem várias empresas, milhares de empresas no mundo. Milhares de empresas no mundo. Empresas que a gente conhece, que a gente não sabe de onde é, mas que não é brasileira, mas é bem conhecida no nosso território, né? Então a gente tem empresas mundialmente conhecidas, tá? Nós temos a Coca-Cola, talvez seja, se não é a maior do mundo, mas deve estar entre as 5 maiores do mundo, a marca Coca-Cola. Então nós temos a rede de fast food, que é o McDonald's, que é bastante conhecido no mundo todo. Então são empresas mundiais de outros países que têm filiais no nosso território. Nós temos a Apple, que é uma empresa de informática bastante conhecida no mundo todo. Então aqui vocês podem ver que eu coloquei aqui uma imagem com as logos dessas empresas que têm atuação no Brasil, porém não são brasileiras, tá? Elas não são brasileiras, mas elas atuam aqui no Brasil, tá ok? Então assim, gente, por hoje é isso. Peço que vocês revejam o vídeo, tá? Revejam vejam mais de uma vez. Se tiver alguma dúvida, me chama no privado, manda um áudio para mim. Se por acaso tiver com dificuldade na internet, não tem problema, pode mandar o áudio, que a hora que eu chegar, se eu não responder de imediato, assim que eu visualizar eu respondo, tá certo? Então, tchau, tchau, até a próxima. Hoje não vai ter atividade, vai ter só aula. Na próxima aula eu passarei a atividade, tá ok? Até mais.